Mas quando então que nós podemos confiar na nossa intuição? E ele dá um roteirinho e eu trouxe o roteirinho que ele sugere aqui para que nós consigamos avaliar se aquela nossa intuição é boa ou ruim. E primeiro ele traz o seguinte ponto. Quando que nós temos que ter muito cuidado com a nossa intuição? O que é a nossa intuição? É esse nosso ímpeto de olhar para uma pessoa e dizer assim, nossa, aquela pessoa é de confiança. Mas tu tá só achando que ela é de confiança por causa de uma classe largo dela. Ah, então peraí, vou dar um passo atrás. Porque daqui a pouco pode ser que ela não seja tão de confiança assim, né? Então é esse tipo de coisa que ele traz como um pensamento intuitivo. E o Kahneman chamaria de sistema 1, né? E o Kahneman explica a intuição dizendo que a intuição nada mais é do que as nossas experiências, os nossos aprendizados sendo expostos na maneira que os inputs, né, eles vão... que as necessidades de output, na verdade, de respostas vão surgindo. Então, eu vou olhar uma pessoa com maxilar largo, pela percepção do Kahneman, eu vou ter uma intuição em relação àquilo, porque eu já tive algum aprendizado prévio, seja ele qual for, de que pessoas com maxilar largo são seguras. Então, que a intuição é uma resposta do teu aprendizado. É isso que o Kahneman diz. E ele aqui no livro, ele traz a intuição muito próxima disso também, mas essas respostas automáticas. E aí ele diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer é intuições que envolvam medo, muito medo, e muito excesso de confiança, elas precisam ser cuidadas. Você não pode ter nem muito medo, nem muito excesso de confiança. O que é muito medo? Tu te paralisar, tu só ver a parte ruim, tu ser extremamente pessimista. Isso é ter muito medo. O que é ter muito excesso de confiança? Eu sou demais, todas as minhas escolhas são maravilhosas e tudo que eu boto a mão dá certo. Bota a mãozinha no bolso da humildade, que não é bem assim que vai acontecer. Hoje mesmo nós começamos a ler um livro novo, muito interessante. Aqui no escritório, a gente tem uma política de, no intervalo, às 4h20 da tarde, todo mundo parar e nós termos uma discussão construtiva. Nós já lemos o livro, aqueles 365 lições do estoicismo, e aí terminamos o livro do estoicismo e estávamos sem uma nova leitura, e eu descobri um livro novo, um livro que eu posso até discutir num próximo episódio algumas coisas sobre ele, que se chama Arte de Pensar Claramente. Ele fala sobre 100 vieses, só que de uma forma muito, muito simples e muito aplicável, em que ele traz 2-3 exemplos práticos, o conceito de uma forma bem simples e didática e o que tu precisa fazer para corrigir. E hoje, o que nós lemos, que é o primeiro, ele fala exatamente sobre isso, que é para nós visitarmos mais os cemitérios dos perdedores. Porque nós temos uma tendência e aí por isso que eu estou dando esse exemplo, por causa do excesso de confiança, nós temos uma tendência de olhar para as coisas e para os outros. Por exemplo, você olha uma pessoa que atingiu o resultado que você quer. E aí você olha para aquela pessoa e diz assim, meu Deus, como que ela consegue? Eu não consigo. Só que daqui a pouco o que ela conseguiu é um outlier. E como você, que talvez não tenha aquele resultado tão extraordinário, tem tantas outras. Só que as histórias dessas tantas outras você não conhece. Você só conhece a história daquela pessoa que está lá em cima. Porque a ascensão chama a atenção. Quem perde não ganha holofotes. E aí você não vê essa pessoa. E aí você acha que é só você. Quando, na verdade, várias, né? E a maioria das pessoas não vão ter uma mega ascensão. A maioria das pessoas vão ficar ali. Na média. Ou vão passar da média, mas não vão ter um resultado muito fora da curva. Porque quem tem resultado muito fora da curva é um outlier. E aí ele diz que a gente tem que ter esse discernimento de visitar mais o cemitério dos perdedores para que nós não nos iludimos. E isso pode ser, né, um contorno desse excesso de confiança para você olhar e dizer assim, peraí, bota o pezinho no chão. Então esses são os dois extremos, né, que são ruins. E a partir disso ele diz, ok, vamos
para um roteiro para melhorar, para a gente saber quando que a gente pode confiar na intuição. São 8, tá? O primeiro, suplantar com reflexos conscientes. O que é isso? Quando vem um pensamento automático, tu tenta corrigir esse pensamento automático com um pensamento reflexivo, com uma análise. Então, assim, eu olhei para uma pessoa, eu disse assim, essa pessoa me passou uma segurança. Para aí, mas essa pessoa tem queixo largo. Então, pode ser que eu esteja caindo numa ilusão. E essa pessoa não é tão confiante assim. Vou analisar mais essa pessoa. Então, esse primeiro passo é isso, sabe? É eu questionar os meus próprios pensamentos. Isso vai fazer com que eu tenha mais clareza no meu processo de tomada de decisão e no meu entendimento sobre as coisas. Segundo, se não tiver tempo de pensar, não tome decisão. Pira, não pira. Volta para casa. Depois, tu volta ali e resolve. Se tu não tem tempo de pensar, não vai confiar na tua intuição e fazer as coisas. Porque a probabilidade de dar erro é muito grande. Então, respira, não pira e volta para casa. E toma a decisão só depois, tá? Até porque nós temos autocontrole limitado. Então, quando você tá cansado, quando você trabalhou muito, quando você está com muita fome, não vai tomar decisões importantes nesses momentos. Porque a probabilidade de você tomar uma decisão ruim é muito grande. E aí não confie na sua intuição. Terceiro, quando estiver diante de muitas informações, leve seu instinto a sério. E aí ele dá vários exemplos em cada um desses, né? Eu não estou me aprofundando, já me passei do meu limite aqui. Eu não estou me aprofundando, mas ele dá vários exemplos em cada um deles. E nesse aqui ele dá vários exemplos também relacionados a isso, assim. Quando tu tiver muita informação, o teu cérebro não consegue processar todas essas informações. E aí o teu intuitivo consegue fazer algumas concatenações que o teu consciente não consegue. E aí, às vezes, ali é importante tu levar em consideração esse teu inconsciente. Ter cuidado com o que deseja, porque o que tu deseja manipula o teu processo de tomada de decisão. Nós já vamos ver isso no futuro. 5. Quando tiver uma reação automática em relação a uma pessoa, né, em relação ao estereotipo desta pessoa, você deve suprimir isto. Então, olha para uma pessoa com queixo largo, suprima a informação de que ela é uma pessoa de confiança e avalie. E aí ele vai seguir dizendo como que tu vai fazer a avaliação, né? Então, 6º, não devemos confiar na nossa avaliação dos outros sem ver só pelo rosto, né? Então, assim, não olha para uma pessoa e acha que ela é boa ou ruim só pelo rosto dela. 7, só confie em seu instinto de avaliar uma outra pessoa se você ver ela em ação. Eu aprendi muito sobre isso. Porque, assim, muitas vezes eu vou fazer um processo de seleção e eu crio uma expectativa em relação àquela pessoa. Positiva ou negativa. E eu já me surpreendi para os dois lados. Eu já fiz e já disse, vamos testar essa pessoa, mas não... Acho que não. Mas, vamos testar. E a pessoa me surpreender. E outras eu disse assim, não, acho que vai dar boa. E a pessoa me surpreender no ponto negativo. Então, assim, realmente, nada como a ação. E 8º e último, né? Cuide de antemão com instinto com aqueles instintos de necessidades básicas, incluindo e principalmente a questão da procriação, né? Do acasalamento. Então, tem que cuidar, porque isso influencia o teu processo de tomada de decisão. Então, esse é o roteirinho que ele sugere para que você consiga avaliar se você vai confiar na tua intuição ou não, né? E aí depois ele fala mais um pouco sobre essa questão de que o que você vê é o que você faz. Eu até mostrei no meu Instagram sobre isso esses dias. E ele conta de um experimento que uma pessoa tá sentada numa mesa com outra e a outra pessoa, tipo, tá coçando a cabeça, a outra tá mexendo perna, assim. E a outra pessoa imita ela sem nem saber. Porque existe esse efeito camaleão. Nós temos uma tendência a interagir com o meio que nós estamos e repetir os padrões daquele meio. Inclusive, ele disse que isso gera resultado em 3 camadas.
Então, assim, a pessoa que tu é amiga e as pessoas que ela é amiga te influenciam. Porque vai gerando esse efeito camaleão. Então, o que é um extremo clichê, as pessoas com que você convive determinam quem você é uma baita verdade científica também. É comprovado e ele traz aqui um estudo bem interessante mostrando que isso vai gerar 3 camadas. Eles fazem um estudo com rede social. Interessantíssimo.